Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Síntese desta semana. Vamos para mais um destaque da sessão plenária da quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2011. Embargos declaratórios na quinta questão de ordem na ação penal 470. Se esse número pareceu familiar, é exatamente a ação penal do chamado caso conhecido como Mensalão, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Bom, Karina, aqui na verdade nós temos uma pequena salada nesta apresentação, dessa questão de ordem que na verdade já foi julgada. Aí agora foram apresentados embargos declaratórios que fizeram com que esta questão de ordem, que foi a quinta, voltasse ao plenário, quando no final do ano passado nós tivemos até já a oitava questão de ordem julgada. Exatamente. Pode parecer um pouco confuso, mas não necessariamente essas questões de ordem devem ser trazidas num critério cronológico de apresentação. Tudo depende da forma mais rápida que o próprio ministro relator tem para decidir ou se traz ao plenário, enfim. Nesse caso, o ministro Joaquim Barbosa entendeu ser necessário trazer ao plenário, não obstante fosse embargos de declaração, em que ele pode decidir monocraticamente, a busca incessante do ex-deputado Roberto Jefferson em, segundo o ministro Joaquim Barbosa, de tumultuar o andamento processual e fazer com que atos meramente procrastinatórios interrompessem o andamento, a tramitação normal deste processo. O ministro Joaquim Barbosa trouxe os embargos de declaração impetrados por Roberto Jefferson nessa quinta questão de ordem, como você disse, julgado ano passado, em que os ministros se debruçaram sobre 13 recursos da defesa, argumentando que o presidente da República não teria sido indicado como réu na ação do Mensalão, alegando nulidade no processo em razão de vários interrogatórios que foram feitos sem a presença dos próprios réus, alegando que a Secretaria do Supremo Tribunal Federal não atualizaria de uma certa forma rápida as informações no processo, de modo que quando das audiências o direito de informação dos réus poderia estar prejudicado e aí com isso prejudicaria a própria defesa. Enfim, vários argumentos trazidos no intuito de trazer uma nulidade ao processo que já foram decididos no ano passado, nesta quinta questão de ordem, retornam ao plenário na discussão de que haveriam omissões e contradições naquela decisão e que, portanto, os ministros deveriam se manifestar mais uma vez sobre esse assunto. O ministro Joaquim Barbosa se mostrou bastante, qual a palavra eu poderia dizer assim, irritado? Eu acho que chegou a irritação, acho que ficou claro isso. Colocando inclusive em xeque a própria credibilidade da Suprema Corte em relação à tramitação deste processo e buscava, junto aos demais ministros, uma solução drástica para que esse efeito procrastinatório fosse interrompido e fosse brecado. No que os ministros, ao final, acabaram decidindo que da próxima vez em que houver qualquer petição nesse sentido, que o ministro decida em poucas linhas e não faça como fez nesses embargos de declaração, em que rebateu ponto a ponto aquelas buscas, aquelas pretensões trazidas pelo ex-deputado Roberto Jefferson. Respondendo de uma maneira, como diria o ministro Peluso, na própria sessão plenária, responda, ministro, em apenas 2 linhas, que nós concordaremos com Vossa Excelência também em 2 linhas. Então, a ideia é de que não se dê margem para que outros recursos sejam impetrados e que essa situação se prolonga. Pois é, vamos rever o voto do ministro relator a partir do ponto em que o ministro Joaquim Barbosa rebate uma parte desses argumentos. Ele repete, inclusive, o que aconteceu na sessão plenária anterior, salvo engano, eu tenho a anotação aqui, do dia 8 de abril do ano passado, justamente os pontos, como o ministro disse, até irritado por isso, foram repetidos justamente aqueles argumentos apresentados naquela ocasião, e o ministro Joaquim Barbosa nesta sessão também vai rebatendo muitos desses pontos. Vamos ver a título de exemplificação até um ponto em que ele faz justamente a contratese, ele rebate justamente essas afirmações, havendo que não houve nenhum tipo de obscuridade, nenhum tipo de interpretação incorreta, nenhum tipo de situação que gerasse a possibilidade de que esses argumentos fossem aceitos pelo plenário. O detalhe é para a questão que irá levantar, como já adiantou a Karina, o ministro relator, no final do voto. Vamos rever e depois voltamos. O não envio de cópia dos autos ao PGR para oferecer denúncia contra o presidente da República se deve ao singelo fato de que o PGR já tem acesso integral aos autos, podendo oferecer denúncia quando bem entender, mas não podendo ser obrigado a fazê-lo pelo Supremo Tribunal Federal.
Pedido de reabertura de prazo para formular perguntas ao presidente da República, na qualidade de testemunha, foi indeferido pelo plenário em razão da perda do prazo pela defesa do réu embargante. Pedido de busca dos endereços de testemunhas arroladas pela defesa foi indeferido pelo plenário por se cuidar de ônus processual da parte, não podendo ser transferido ao Poder Judiciário. O fato de serem figuras públicas não altera esse dever processual da defesa. Embora tenha havido deferimento da tentativa de localização por juízes delegatários, não houve êxito, como constou do voto condutor do embargo, do acordo embargado que eu cito nesta peça. Por fim, quanto às peças a serem enviadas à OAB, não se cuida de parte integrante do acordo, tendo o plenário determinado que este relator decida os documentos a serem enviados. Por todo o exposto, eu reitero que não houve qualquer nulidade do feito, a determinar a renovação de todos os atos, desde o primeiro interrogatório realizado em Recife, nem houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Rejeito, portanto, os presentes desembargos e coloco à reflexão da Corte o que fazer caso venha a se repetir. Portanto, Karina, a decisão no caso, particularmente no que se... Bom, primeiramente, o plenário entendeu que não houve omissões nem contradições no acordo que estava sendo questionado, nos embargos, mas aí a questão justamente desse ponto levantado pelo ministro Joaquim Barbosa. Qual a orientação do plenário? A orientação do plenário foi, como disse, não se estender nas explicações no momento de indeferir o recurso, né, de negar provimento ao recurso, ou mesmo até de não conhecer do próprio recurso, e não se alongar nas explicações, porque aí o plenário poderá decidir rapidamente. Porque a preocupação do ministro Joaquim Barbosa é que no ano passado, e ele foi bastante enfático nesse ponto, quando se decidiu a quinta questão de ordem, eles tomaram quase metade da sessão plenária. E para esse tipo de manifestação absolutamente procrastinatória, o ministro, irritado, não queria mais tomar o tempo do plenário com isso. E aí foi a sugestão do ministro César Peluso. Decida em 2 linhas que o plenário, né, endossará e, se for o caso, decidirá também em 2 linhas rapidamente e não tomará mais o tempo do plenário. Portanto, é ação penal 470, o processo chamado mensalão. Na sequência, ação direta de inconstitucionalidade 4.389, relatoria do ministro Joaquim Barbosa, Associação Brasileira de Embalagem versus Presidente da República e Congresso Nacional. Também lembrando que foi apensado um outro processo aqui, este processo, no caso, ação direta de inconstitucionalidade 4.413, este da Confederação Nacional da Indústria. O tema aqui é a contestação ao artigo 1º, caput, e parágrafo 2º da Lei Complementar número 116, uma lei de 2003, e o dispositivo que prevê a tributação do ISS da atividade de composição gráfica, fotocomposição, clixeria, zincografia, litografia e fotolitografia. Afirmou a associação que os fabricantes de embalagens estariam sendo simultaneamente tributados por estados e municípios, no sentido de que a fabricação de embalagens é uma atividade submetida à circulação de mercadorias, sobre a qual incidiria o ICMS, ou a prestação de serviços, em hipótese em que se daria a cobrança do ISS. O argumento apresentado é de que a atividade de venda de embalagens somente deveria ser tributado pelo ICMS, porque o trabalho de natureza gráfica, ele constituiria-se apenas em uma das etapas do processo produtivo nesse tipo de atividade, inexistindo espaço para a incidência do ISS, que seria um tributo residual. Karina, aqui, como você está se falando da incidência de alegação de incidência de 2 impostos, poderia-se ter a impressão que estamos falando da chamada bitributação, mas não é bem o caso. Não, os ministros em momento algum falaram de bitributação, e o ministro Joaquim Barbosa, quando no voto para a concessão ou não da liminar, ele entendeu que deve ser analisado, na verdade, a natureza da atividade exercida. Né? Se ela for como um produto fim, chegando ao consumidor, aí sim poderia haver a incidência do ISS, mas se for considerada a embalagem como insumo, uma das etapas da produção, aí seria a incidência do ICMS.
O ministro Joaquim Barbosa entendeu que embalagens, na verdade, deveria deveria incidir apenas o ICMS, apenas agora, no momento, né, da concessão da medida liminar, esse entendimento pode ser modificado, mas no plenário de quinta-feira ele entendeu que é uma atividade de circulação de mercadorias. Por quê? Porque a embalagem, ela serve para conservar o produto, ela serve para o manuseio deste produto, para o transporte desse produto, até mesmo para a exibição de informações ao consumidor e que, portanto, estaria sob a incidência do ICMS e não do ISS. Então, nesse sentido, o ministro Joaquim Barbosa concedeu a liminar, né, aceitando a princípio os argumentos trazidos pela parte recorrente e afastou a incidência, né, do artigo combatido da lei e, portanto, ficando suspensa a cobrança do ISS nesse caso das embalagens. Isso pode vir a ser modificado quando da decisão do mérito, mas para o ministro Joaquim Barbosa a liminar deve ser concedida para que haja suspensão dessa cobrança. No entanto, nós não tivemos o resultado do julgamento porque tivemos o voto visto da ministra Ellen Grace. Exatamente. Da ministra Ellen Grace. Vamos rever trecho do voto do relator, ministro Joaquim Barbosa. Diante da sempre crescente complexidade técnica das atividades econômicas e da legislação regulatória, não é razoável esperar que todos os tipos de invólucro sejam produzidos de antemão e postos indistintamente à disposição das partes interessadas para a eventual aquisição. Nem é adequado pretender que as atividades econômicas passem a ser verticalizadas, de modo a levar os agentes de mercado a absorver todas as etapas do ciclo produtivo. Assim, não há como equiparar a produção gráfica personalizada e encomendada para uso pontual, pessoal ou empresarial, e a produção personalizada e encomendada para fazer parte de complexo processo produtivo destinado a pôr bens em comércio. Por fim, há detalhe final que merece ser exposto, a meu sentir. A alíquota média do ICMS é de 18%, muito superior à alíquota máxima do ISS, de 5%. A pretensão dos contribuintes tem amparo econômico e se alinha com a harmonia entre carga e benefício econômico que deve orientar a tributação. Se o ICMS incidir, o valor cobrado poderá ser usado para calibrar o tributo devido na operação subsequente, nos termos da regra constitucional da não cumulatividade. Em sentido contrário, ainda que nominalmente inferior, a incidência do ISS agrega-se ao custo da produção e da venda subsequentes, onerando-as sem a possibilidade de compensação. Não se trata simplesmente de pagar menos, mas de recolher o que é efetivamente devido e a quem é o sujeito ativo previsto constitucionalmente. Ante o exposto, senhor presidente, eu concedo a medida liminar pleiteada para dar interpretação conforme a Constituição ao artigo 1º, caput, parágrafo 2º, da Lei Complementar 116, de 2003, e o subitem 13.5 da lista de serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadoria. Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá, naturalmente, o ICMS. A decisão será tomada em outra sessão plenária. Como já adiantamos, a ministra Ellen Grace pediu vista do processo. Outro destaque, mandado de segurança 27.958, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Vamos às iniciais, as partes, em função de características do processo, apenas as iniciais de FFM versus Conselho Nacional de Justiça.
Aqui, o juiz substituto do Mato Grosso contestou decisão do Conselho Nacional de Justiça, segundo a qual a garantia da inamovibilidade prevista na Constituição Federal não se aplicaria ao juiz substituto. Karina, aqui se trata exatamente de um princípio constitucional e inamovibilidade. Que princípio é esse? A Constituição prevê, antes um pouquinho, 3 princípios, 3 garantias colocadas na própria Constituição para a busca da imparcialidade, de um julgamento totalmente imparcial feitos pelos juízes. São as garantias da vitaliciedade, da irredutibilidade de vencimentos e da inamovibilidade. Essas 3 garantias buscam justamente dar ao cidadão a certeza de que o juiz não será influenciado por circunstâncias externas ou alheias no momento do seu julgamento. E a remoção do local onde ele exerce a sua função jurisdicional é uma dessas garantias. O juiz, ele somente pode ser removido do local onde ele exerce o seu cargo, a sua circunscrição judiciária, por 2 motivos. Ou por interesse público, quando então a decisão para essa remoção deverá ser tomada por maioria absoluta do próprio tribunal ao qual está submetido ou do CNJ, ou quando houver o próprio interesse do magistrado. E no caso aqui, mesmo sendo juiz substituto, ele também deve ser, a ele também deve ser contemplado o princípio não só da vitaliciedade, que é adquirido após 2 anos de exercício da magistratura, mas também da irredutibilidade de vencimentos e também da inamovibilidade. O juiz que ingressou na carreira em 2006 recorreu ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, invocando a garantia da inamovibilidade após ser removido por diversas vezes em um curto espaço de tempo para comarcas distintas, depois de ter atuado 2 anos e 8 meses na comarca de Alto Araguaia. O ministro Ricardo Lewandowski disse que a decisão do Conselho Nacional de Justiça não poderia prevalecer porque o artigo 95, inciso 2, não limita a inamovibilidade do juiz titular. A única restrição seria o condicionamento da vitaliciedade a 2 anos de exercício da função. Mas a segurança, por outro lado, no entender do ministro, não poderia ser concedida inteiramente, ou seja, o pedido que estava formulado na ação também não poderia ser concedido inteiramente. Vamos ver o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Ressalto, contudo, que o pleito do impetente não pode ser provido de forma integral, ou seja, para anular a portaria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que o designou para ter exercício na comarca de Vila Rica, uma vez que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de mandado de segurança contra ato de cortes locais. A pretensão, contudo, merece acolhida parcial a fim de desconstituir-se o ato do CNJ que indeferiu a sua pretensão, sob o fundamento de que a inamovibilidade não alcança os juízes substitutos pelas razões expostas. Por derradeiro, penso que não pode subsistir a alegação da Procuradoria-Geral da República no sentido de que o exame deste mandamus dependeria de prova pré-constituída, porque, como eu observei, a PGR inicialmente manifestou-se pelo não conhecimento, porquanto a questão enfrentada é exclusivamente de direito, isto é, saber se a inamovibilidade alcança também juízes substitutos e auxiliares, além dos titulares. Isso posto pelo meu voto, conheço em parte da impetração, concedendo a segurança na parte conhecida para anular a decisão do CNJ. Então, o fulcro, da minha argumentação é no sentido de que o predicamento da inamovibilidade alcança também os juízes substitutos. Vamos salientar que este processo gerou um debate interessante no plenário do Supremo Tribunal Federal, com diversas observações sendo feitas, inclusive pelo ministro-presidente César Peluso. O tema volta ao plenário, pois houve pedido de vista do ministro Carlos Aires Brito e, portanto, nós teremos a continuação desse julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal e que você vai acompanhar em direto do plenário. Lembrando que temos encontro marcado na próxima semana para primeiramente, direto do plenário, sessões ao vivo do Supremo Tribunal Federal e depois aqui no Síntese os Destaques, né, Karina? Quarta-feira ao vivo, em direto do plenário também. E também às sextas-feiras, com reprise no sábado e na segunda-feira, o Síntese e os Destaques da semana. Como sempre, obrigado pela audiência e continue conosco aqui na TV Justiça.